De 7 de setembro passado a 10 de junho do ano que vem, Brasil e Portugal estarão comemorando o Ano Luso-Brasileiro. Será um ano de festas e comemorações, mas também um período de repensar as relações entre os dois países. O Ano Luso-Brasileiro começa com um Portugal combalido, afetado pela crise financeira mundial e com muitos portugueses buscando empregos no Brasil. De 2010 para 2011, a concessão de vistos de trabalhos a portugueses praticamente triplicou. Para este ano, mantido o ritmo, serão 2.000 novas autorizações. Isso sem contar com quem chega como turista e decide ficar no país. E os portugueses radicados no Brasil estão enviando cada vez mais dinheiro para o país natal. No primeiro semestre do ano, o volume chegou a quase 5 milhões de euros, 25% acima do verificado no ano passado. O Brasil tem interesses em atrair profissionais estrangeiros, mas quer selecionar o perfil de quem chega, privilegiar os mais qualificados. Uma política de atração está sendo definida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Em outra frente de trabalho, Brasil e Portugal estão estudando o reconhecimento automático de diplomas universitários. O Brasil está de olho principalmente na oferta de mão de obra na engenharia civil e arquitetura. A ideia é definir uma fórmula que encurte distâncias, promova a troca de conhecimentos e principalmente de profissionais. Brasil e Portugal devem padronizar suas grades curriculares e pedagógicas de ensino. Nesse sentido, reitores das universidades dos dois países querem garantir a revalidação automática do diploma dos profissionais. O objetivo é encontrar uma forma para tratar da revalidação dos diplomas dos portugueses no Brasil e dos brasileiros em Portugal. Então, o Ministério da Educação está trabalhando junto com as universidades federais para que nós possamos ter um acordo e, com isso, simplificar esse procedimento. A longo prazo, o acordo irá contemplar todas as profissões, mas, no momento, 2 áreas estão na lista de prioridades para atender imediatamente a demanda de mercado: engenharia e arquitetura. O volume de obras no país, principalmente no campo da infraestrutura e para a organização dos jogos esportivos, gerou uma necessidade de profissionais que não vem sendo atendida pelas universidades brasileiras. Hoje nós estamos trabalhando especificamente em engenharia e arquitetura, né? Então, estamos aprofundando com a Andifes esse projeto e, claro, isso aí pode servir como um projeto piloto para que no futuro possamos tratar também das demais profissões. Há uma forte demanda no Brasil. O mercado, vamos dizer, imobiliário, a construção pesada no Brasil vem demandando profissionais nessa área e o Brasil tem uma oferta pequena de cursos de engenharia. Portanto, o Brasil, por exemplo, se compararmos o Brasil com outros países, como a Índia, como a China, o Brasil forma uma parcela ainda muito pequena de engenheiros. Portugal tem neste momento uma capacidade instalada de formação de universitários com uma dimensão muito significativa. As nossas necessidades têm a ver com as áreas profissionais onde há muitos brasileiros neste momento com os seus diplomas a trabalharem em Portugal. Isso até é mais frequente do lado português. Está-se a acontecer agora o inverso, ou seja, com a crise em Portugal, o que está a acontecer é que estão a vir mais portugueses para o Brasil. E o que nós gostávamos é que eles tivessem também condições de trabalho no Brasil. O acordo de revalidação automática de diplomas já conta com a simpatia da presidente Dilma Rousseff e do primeiro-ministro de Portugal. A presidenta Dilma já definiu isso com muita clareza, o ministro Mercadante já definiu isso com muita clareza. Isso também nós estamos vendo para o lado do governo de Portugal, de modo que essa condição necessária de apoio governamental já está dada. Novas reuniões ainda vão acontecer. Apesar da urgência, ainda não foi definida uma data para que o acordo entre em funcionamento. Uma reunião de cúpula luso-brasileira, prevista para setembro, foi inclusive adiada a pedido do Brasil. O que vamos sair daqui é com um grupo que vai pensar essa revalidação, essa
essa equivalência em duas formas. Um primeiro que vai tratar dos aspectos do regramento, do arcabouço legal para estabelecer essa relação, e um segundo grupo que vai olhar os aspectos mais técnicos, específicos de cada área. Reconhecer um diploma de Portugal no Brasil não é nenhum procedimento que traga prejuízos, nem para a construção civil, nem para o setor eletroeletrônico, nem para o setor da mecânica. Em todas as engenharias, efetivamente, a formação no mundo inteiro é muito semelhante. Portanto, o Brasil tem a ganhar com isso, com toda certeza. Se há otimismo no lado oficial, do lado das entidades representativas dos profissionais, prevalece a preocupação. O Conselho de Engenharia e Arquitetura alerta: o acordo deve ser cumprido de forma igual pelos dois países. Só assim, os trabalhadores estariam protegidos e as oportunidades no Brasil e Portugal asseguradas aos profissionais das duas nacionalidades. Até agora, Portugal tem sido mais resistente em abrir as portas a profissionais brasileiros. Houve denúncia aí de um grupo de 150 e poucos engenheiros, né, que lá estão desde 2001 e nunca conseguiram ser registros. Né? Então, realmente tem que existir a reciprocidade, né? Que realmente as coisas aconteçam com reciprocidade. A cada dia, 10 mulheres são assassinadas no Brasil. E os crimes assumem características de requinte de crueldade e com sentimento de ódio. É o que os especialistas chamam de feminicídio. Esse é um tipo de crime que tem se repetido por toda a América Latina. Por isso, o Parlamento Latino-Americano, o Parlatino, estuda a elaboração de uma legislação aplicável em todos os países da região para dar um fim a essa triste realidade. Nas últimas 3 décadas, 91 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. A estatística do feminicídio no país assusta. Na última década, cresceu 216%, passando de 1.353 para 4.297 mulheres mortas por ano. Em 70% dos casos foi verificado que a motivação do crime foi o envolvimento com tráfico. Então a gente percebe que essa violência contra a mulher está inserida num problema geral de segurança pública. Requintes de crueldade e sinais de ódio deixam rastros e histórias marcantes. O desaparecimento da modelo Elisa Samúdio está entre os casos de feminicídio. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-goleiro do Flamengo, Bruno, que teve um caso com a garota. Essa é uma das trágicas histórias que coloca o Brasil em 7º lugar em número de homicídios contra a mulher. Crimes que são denominados de feminicídio são os crimes que mutilam as mulheres nas suas partes identitárias. Por exemplo, nos mamilos, são arrancados mamilos, são agredidos nas partes sexuais. As mulheres são decapitadas. Mas esse não é um problema que atinge apenas o Brasil. Ele se faz presente em toda a América Latina. A Venezuela lidera o índice de assassinatos de mulheres. Por lá, a média chega a 2 mulheres mortas por dia. Preocupados, parlamentares do Parlamento Latino-Americano, o Parlatino, analisam a criação de leis para coibir esse tipo de crime em toda a região. Nossos países em Latinoamérica temos essa preocupação. Desde el Parlatino se está proponiendo una ley marco que toca el tema del feminicidio como un problema que efetivamente temos. No mundo inteiro, nos países mais desenvolvidos, existe um grande problema de violência contra a mulher. Em matéria de legislação, o Brasil está na frente. Tem uma lei considerada referência em todo o mundo, a Lei Maria da Penha, que prevê prisão para quem agredir uma mulher. Essa lei está reconhecida por 80% da população do Brasil. Realmente conseguiu que a população brasileira entende de que a mulher tenha direito de segurança e que não precisa conviver com violência. Mesmo assim, os crimes continuam crescendo e já viraram tema de CPI no Congresso Nacional. Uma das questões que nós levantamos durante os trabalhos da CPMI, nas audiências públicas, é a necessidade de capacitação de todas as pessoas que têm o papel de aplicar a legislação.
principalmente do sistema de justiça. Então, alguns operadores do direito, por questões conceituais ou por questões de concepção, não aplicam a legislação. Acho que a mulher, muitas vezes, até por uma questão de machismo ou até mesmo uma questão cultural, acha que a mulher ela provocou a situação, por isso que ela sofreu uma violência, e não se dá o devido valor à fala da mulher, à denúncia que ela faz. A forma de aplicar a lei, educar e conscientizar servidores que trabalham na segurança e no judiciário são pontos que os países da América Latina incluíram no marco regulatório, aprovado pelo Parlatino. A sugestão de lei será levada a todos os países da região como forma de diminuir a violência contra a mulher. Educação não somente para o cidadão, sino también para funcionarios y funcionarias públicas encargados de la aplicación de la ley, para funcionarios policiales, judiciales, fiscales, defensores públicos, porque hay que generar conciencia, particularmente en aquellos organismos encargados de la aplicación de la ley, y por eso lo hemos establecido de modo específico en esta ley, porque eso que ocurre en Brasil también ocurre en Venezuela. La mayoría de los juzgadores son hombres, o la minoría, que son mujeres, no comprenden, porque además a veces da pena hablar de discriminação. Há necessidade de uma conscientização, tanto por parte do judiciário, das autoridades no judiciário, quanto também na área da segurança pública, para que esses crimes eles não se prolonguem no seu julgamento, porque eles se perdem na memória, na curta memória. Esse cenário não vai mudar sem a intervenção. E também em muitas partes do mundo, os direitos das mulheres de viver livre de violência, ou os próprios direitos de propriedade, de poder trabalhar, de poder dirigir, não são reconhecidos. É muito importante trabalhar com homens e conscientizar os homens e conscientizar as mulheres também sobre seus próprios direitos. Em destaque no próximo bloco, a balança comercial brasileira. É um instante só.